boa tarde. Já sabe que é sempre um gosto estar consigo desse lado, no Porto Canal, para falarmos da sua saúde e bem-estar. Nesta parte falamos sobre saúde capilar com o Dr. Carlos Portinha, diretor clínico do Grupo Inspária. O Grupo Inspária realiza todos os transplantes capilares através do seu método Inspária, apoiado pela tecnologia exclusiva BoThair Ultra Plus. Esta tecnologia permite uma extração e implantação mais rápida, precisa e segura das unidades foliculares, garantindo resultados naturais e persistentes para o paciente. Persistentes e, neste caso, consistentes, assim é que está correto. Vamos perceber como funciona o transplante capilar nas clínicas do Grupo Inspária, para quem é indicado, de que forma a tecnologia influencia o procedimento e quais os resultados que podem ser esperados. Doutor, já não nos víamos há algum tempo. Bem-vindo. É sempre um gosto recebê-lo aqui no Porto Canal para falarmos sobre este tópico que é tão importante, que é a questão do nosso cabelo. Todos nós temos uma estima particular por aquilo que está aqui em cima, na cabeça, não é? Para lá daquilo que está dentro, o que está fora também tem uma importância grande para a nossa autoestima e para o nosso bem-estar. Para muitos até é uma imagem de marca. Por isso, aquilo que gostava de lhe começar por perguntar é em que é que consiste tecnicamente este sistema BoThair Ultra Plus e como evoluiu a partir das técnicas FUE tradicionais. Muito bem. Deixe-me até acrescentar só uma coisa à sua introdução, que é o transplante capilar e o acrescentar cabelo aos pacientes que o perderam. É muito importante, efetivamente, para a questão da autoestima, para a questão até psiquiátrica e psicológica, porque alguns pacientes sofrem de depressão, de ansiedade devido à perda de cabelo, mas é também, o nosso cabelo é uma proteção fundamental contra a ação nefasta dos raios ultravioleta e, portanto, ter cabelo previne cancro da pele, e principalmente o cancro da pele que se inicia no couro cabeludo, na pele do couro cabeludo, e ano após ano este local, o couro cabeludo, é um dos pontos onde mais vezes se inicia um cancro maligno da pele. E, portanto, muito importante termos cabelo. Portanto, não é uma questão de vaidade, não é uma questão de beleza, não, é muito mais do que isso, é prevenção de problemas gravíssimos. Ainda à pergunta diretamente. O método Inspária distingue-se efetivamente por várias coisas. Em primeiro lugar, é um método que traz consigo 17 anos de experiência do grupo, traz consigo também, nesta experiência acumulada, todo o conhecimento que vem para nós, médicos, enfermeiros, toda a equipa clínica do Grupo Inspária, que nos vem da nossa investigação biomédica e tecnológica. Relembro que o Grupo Inspária é o único grupo no mundo que tem dentro de portas investigação biomédica e tecnológica, e portanto nós desenvolvemos os nossos próprios tratamentos e as nossas próprias tecnologias, e nesta continuidade, efetivamente, do nosso lado tecnológico, desenvolvemos o BoThair Ultra Plus. O BoThair Ultra Plus torna o transplante capilar realizado no Grupo Inspária diferente de todos os transplantes capilares. A técnica FUE, como disse, ou FUE, que quer dizer Follicular Unit Extraction, a extração da unidade folicular. O que é? É a extração unidade folicular a unidade folicular destas unidades foliculares, o micro-órgão que produz cabelo. Estas unidades foliculares são colhidas de uma área considerada a área da dor, que é a região lateral e posterior, para a zona onde nós precisamos, habitualmente a região superior, onde nós perdemos cabelo. Porquê é que fazemos isto? Porque a informação genética destas unidades foliculares é diferente. As nossas unidades foliculares, as pessoas que sofrem da doença alopecia androgenética, porque apesar da calvície comum, nós gostamos sempre de chamar nomes estranhos, alopecia androgenética, apesar de ser comum, não deixa de ser uma doença. A hipertensão também afeta mais de 50% da população acima de 50 anos e não deixa de ser uma doença. E a alopecia androgenética também o é. Portanto, nós vamos buscar esta vantagem e chama-se FUE, ou Follicular Unit Extraction, porque extraímos unidade folicular a unidade folicular para implantar unidade folicular a unidade folicular. Qual é a diferença do BoThair Ultra Plus? O BoThair Ultra Plus torna todo este procedimento mais seguro, mais rápido e mais preciso. É o único dispositivo do mundo, e recordo que foi criado dentro de portas pela nossa equipa de engenheiros de componente tecnológica da investigação do Grupo Inspária, juntamente connosco, com os médicos e com a equipa clínica. É o único dispositivo do mundo que faz. Habitualmente, como é que se faz? Nas clínicas normais, usam micromotores para fazer o corte da pele à volta do folículo, por onde sai o cabelo, e depois fazem a colheita das unidades foliculares com pinças, porque o folículo fica agarrado à cabeça. Depois o BoThair Ultra Plus
deu um passo enorme à frente em relação ao que é tecnologia e inovação nesta área, porque o Voltaire Ultra Plus faz não só corte, como faz aspiração da unidade folicular e armazenamento desta unidade folicular num armazém, no fundo num frasco específico que tem solução de preservação e que está refrigerado. Portanto, a unidade folicular é extraída, aspirada e armazenada sem que a equipa clínica toque nela. O que é que isto significa? Unidades foliculares com melhor sobrevivência, com melhor qualidade e no fundo, com menos manipulação. A isto segue-se uma fase de avaliação das unidades foliculares ao microscópio. Também para isto temos uma tecnologia desenvolvida por nós que nos permite fazer uma contagem semiautomática das unidades foliculares e, portanto, também uma contagem mais precisa. E quando nós dizemos, por exemplo, um paciente que transplantamos 4.754 unidades foliculares, porque em casos perfeitos conseguimos extrair num só dia mais de 4.000 unidades foliculares, o que é também um feito fantástico. Quando dizemos, temos a certeza dos números que estamos a dizer, porque eles são contados com esta tecnologia. Depois procedemos à implantação essa que é também feita com um dispositivo novo, inovador, que faz parte do Voltaire Ultra Plus, que é o Multi-Implanter, que é um implantador semiautomático que tem 25 unidades foliculares de cada vez no implantador, portanto na mão, na nossa mão, e que depois nós vamos deixar de forma semiautomática, portanto é um dispositivo automático quase como um revólver, que vai deixar a unidade folicular uma a uma. E este processo também tem que ser um processo muito preciso para que a implantação das unidades foliculares corresponda a cabelo com aspecto natural. Se olhar para mim, agora já sabe que já tinha partilhado antes, mas quem olha para mim não diz se eu tenho um transplante capilar ou não. Eu tenho transplante capilar, eu era completamente careca há 17 anos atrás, ok? Quando começou o Grupo Inspária. E, efetivamente, de completamente careca em cima, claro, porque tinha que ter área da dor, claro. Completamente careca para isto, temos o equivalente ao que nós hoje conseguimos fazer em 2 transplantes capilares, num avanço brutal. Veja uma coisa, há 17 anos, num dia transplantávamos 1.000 unidades foliculares, num transplante que começava às 8 da manhã e acabava às 10 da noite. Hoje em dia, conseguimos transplantar muito mais de 4.000 unidades foliculares, num transplante em que o paciente chega à clínica, não é o transplante que começa, o paciente chega à clínica às 8h30 e por volta das 4h30, 5 da tarde está a ir embora para casa. O que é absolutamente brutal. Mais conforto para o paciente, mais conforto para as equipas, maior qualidade do transplante e muito maior eficácia do mesmo, que é aquilo que procuramos. E por falar em tecnologia, nada melhor do que também mostrarmos a quem nos vê algumas imagens que mostram esta tecnologia Sim. e este equipamento fascinante. E enquanto vemos essas imagens, vamos precisamente olhar para esta questão da tecnologia reduzir o risco de transecção dos folículos. Muito bem. E do que é que falamos quando falamos neste palavrão? Ok, é muito fácil. Presta-me a sua caneta? Com certeza, aí está. Nós quando fazemos a colheita da unidade folicular, imaginemos que isto é a unidade folicular e o folículo com o cabelo a sair, imaginemos que aqui é a pele, e vamos imaginar que a unidade folicular tem uma inclinação. Okay? Vou tentar pôr isto para se ver bem. Okay. Nós, quando fazemos a extração da unidade folicular, temos que seguir a direção em que o folículo está dentro da pele. Porquê? Porque se nós entrarmos, por exemplo, se entrarmos assim, ou seja, perpendiculares à pele, sem respeitar esta direção, vamos cortar a unidade folicular a meio e vamos matá-la e, portanto, ela não vai ser viável para transplante. Com um dispositivo como o Voltaire Ultra Plus, esta correção do corte é muito maior, portanto, este corte é muito mais preciso. Porquê? Porque a própria aspiração, é fácil de perceber, faz um efeito de sucção, e ao fazer o efeito de sucção, faz com que haja um verticalizar da unidade folicular e permite que a extração seja mais vezes correta. Eu devo-lhe dizer que nós temos taxas de transecção muito abaixo de 1%. Em algumas equipas temos até abaixo de 0,5%, o que é brutal. Considera-se uma boa taxa de transecção abaixo de 10%. Veja que nós estamos abaixo do 1%, o que é incrível. E isto muito graças, obviamente, a equipas muito treinadas, isto é seu, médicos e enfermeiros muito treinados, mas também este dispositivo absolutamente inovador e disruptivo. Estivemos a ver as imagens que vamos, entretanto, também recuperar deste equipamento, sabendo que as características do couro cabeludo tornam um doente um bom ou mau candidato. Como é que então podemos olhar para esta particularidade? E, efetivamente, estas características são assim tão fundamentais? São absolutamente fundamentais, porque como eu disse, nós temos uma área da dor, só isto já dita
não gosto de dizer a qualidade do paciente, mas a qualidade da área da dor para fazermos o transplante. Obviamente que se nós tivermos, é fácil de perceber. Eu se tiver à mesa 4 pessoas e tiver um cesto com 50 maçãs, é mais fácil deixar todas as pessoas satisfeitas, se todas gostarem de maçãs, a comerem essas maçãs. Se esse cesto só tiver 3 maçãs, eu vou deixar algumas pessoas sem sequer provar, ou então vou ter que partilhar a maçã entre as outras. Isto é exatamente assim. Nós tivemos uma área da dor muito povoada, muito densa e com unidades foliculares, também uma particularidade, uma coisa importante, que as unidades foliculares, o tal micro-órgão pode ter 1, 2, 3, 4 ou mais folículos. Isto quer dizer que produzem 1, 2, 3, 4 ou mais cabelos. Também o número de unidades foliculares múltiplas vai editar um melhor ou um menos bom resultado. Eu explico-lhe muito rapidamente. Imagine que eu transplante 4.000 unidades foliculares. Isto nunca acontece, números assim exatos. Transplante 4.000 unidades foliculares, todas de 3 folículos, todas de 3 cabelos, ao fim do dia tenho 12.000 cabelos transplantados. Se pelo contrário o paciente tem uma área da dor em que só tem folículos simples, unidades foliculares simples, eu ao fim do dia transplanto 4.000, a equipa faz na mesma o seu excelente trabalho, mas o paciente só tem 4.000 cabelos, 4.000 versus 12.000. Por isso é que comparar pacientes e os pacientes dizerem eu quero um resultado igual àquele, ou aquela pessoa fez o transplante quando eu fiz e teve um resultado melhor. Sim, pode acontecer entre pacientes diferentes, resultados diferentes, porque cada paciente é um paciente. E ainda existe aqui uma particularidade que não deixa de ser curiosa, em que muitas mulheres não têm a percepção de que o transplante capilar não é uma coisa de homens. Atenção, desenganem-se. Aliás, é uma questão de pessoas. Sim. Neste caso, já começamos a ter o acesso a estes transplantes muito mais democratizado, enfim, com alguma democracia aqui associada para mulheres e homens, ou seja, sim, elas já procuram mais as clínicas em Inspária? Claro que sim, claro que a estatística também leva a que haja menos mulheres a procurar, porque há menos mulheres a sofrer de alopecia androgenética. Por exemplo, aos 30 anos, cerca de 30% dos homens já sofrem de algum tipo de perda capilar, de alopecia androgenética, e só 3 a 5% das mulheres. Aos 50 anos já estamos a falar de mais de 50% dos homens e só cerca de 30%, 20, 30% das mulheres. A partir dos 60, aí sim já temos uma taxa muito elevada de homens, mais de 70% a sofrerem de algum tipo de alopécia, e nas mulheres já começamos a aproximar-nos dos 40%. Só esta diferença faz com que haja menos mulheres a procurar. E depois há outra particularidade. Mais nas mulheres do que nos homens, há um tipo de alopécia que se chama alopécia difusa, em que a perda capilar, por uma alopécia tipo androgenético, se faz sentir em todo o couro cabeludo. O que é que isto significa? Significa que não vamos ter a área da dor apoupada, porque no meio de unidades foliculares que não têm informação genética para cair, estão outras que têm informação genética para cair. E nós, quando vamos fazer o harvesting, a colheita, não sabemos qual é que tem informação e qual é que não tem. E, portanto, também isto nos pode afastar da solução de transplante capilar. Mas temos outras, temos imensos tratamentos, o laser de baixa intensidade, a mesoterapia, o Active Plasma Inspária, o Tricopad, que são outros tratamentos que podemos disponibilizar aos nossos pacientes. Em todas aquelas mulheres que efetivamente têm uma alopécia típica, classificada com um tipo de classificação que se chama de Ludwig, em que tem inicialmente uma rarefação na linha capilar e depois vai aumentando com o tempo essa rarefação em forma de árvore de Natal, estamos na altura, forma de árvore de Natal em que a base é na coroa e o topo da base onde pomos a estrela é na zona frontal, preservando habitualmente a linha da frente. Nestas mulheres com boa área da dor, aí sim tem indicação para transplante capilar. Muitas mulheres procuram-nos para transplante capilar de sobrancelha. Porque, efetivamente, nós também fazemos transplante capilar de barba e de sobrancelha, por motivos diferentes, mas aí sim temos mais mulheres a procurar do que homens. Até porque nos anos 80 e 90 era muito típico e muito tradicional uma sobrancelha muito desenhada e muito fina. Isso. E com o tempo foram perdendo essa densidade. Olhamos então precisamente esta questão da densidade ideal que se procura atingir nos transplantes, olhando para aquilo que é o transplante no feminino e no masculino. Bom, a densidade é sempre relativa e vai depender de termos cabelo nativo ou não termos cabelo nativo. E por isso é que também é importante, quando temos o paciente à nossa frente, abordar o paciente sempre com verdade. Um dos princípios do Grupo Inspária é, efetivamente, fazermos uma boa avaliação do paciente e darmos-lhe uma boa proposta terapêutica de acordo com aquilo que é possível fazer. E não, às vezes os pacientes têm expectativas surreais, expectativas que nós não conseguimos atingir. E é sempre muito importante conseguirmos balizar muito bem as expectativas
expectativas do paciente para obtermos um bom resultado. Em áreas, posso lhe dizer que do ponto de vista técnico, em áreas completamente calvas, para termos um grau de densidade satisfatório, temos sempre que transplantar mais de 40, 50 unidades foliculares por centímetro quadrado, sendo que se falarmos da linha frontal já estamos a falar de densidades acima das 55 unidades foliculares, 60, 65, acima disto podemos ter riscos de insucesso do transplante. O que quer dizer que, por exemplo, para fazermos só uma linha frontal num paciente que tenha... A linha frontal tem mais ou menos 18 a 20 centímetros de comprimento. Se temos um paciente que tenha 2 dedos de entradas, já estamos a falar de uma área com 40 centímetros quadrados mais ou menos. Se multiplicarmos isto pelo número que eu lhe disse, 60 unidades foliculares, estamos a falar de mais de 2.400 unidades foliculares necessárias para termos uma boa densidade frontal. Sempre muito importante lembrar isto, que é, nós conseguimos esta muito boa densidade. Conseguir uma densidade de 60 a 65 unidades foliculares exige equipas muito treinadas e dispositivos de transplante muito avançados como o Botero Ultra Plus Inspária, mas recordo que a densidade normal numa zona não afetada por alopecia androgenética ronda as 100 a 150 unidades foliculares. Okay? O que isto quer dizer é que, por muito espetacular que seja um transplante, nunca vamos conseguir a densidade nativa. Isso é evidente, não é? Mas claro, conseguimos resultados absolutamente maravilhosos. E conseguimos perceber nesta conversa que o Botero permite encurtar significativamente o tempo de procedimento, mas uma pergunta que chega de todos os lados. Quais são os cuidados essenciais nestas primeiras 48 horas que sabemos que são fulcrais? Muito bem. Só também somando ao que disse, efetivamente o Botero Ultra Plus reduz-nos várias horas no procedimento. Um procedimento sem Botero Ultra Plus pode durar à volta de 8, 10 horas para obter estes números, okay, de unidades foliculares. Com o Botero Ultra Plus estamos a falar de 5, 6 horas. E é uma diferença muito importante, que tem que ver também com a sobrevivência das unidades foliculares. Quanto mais tempo elas estiverem fora do corpo, menos vão sobreviver. Claro, okay? Claro. A pergunta era... As 48 horas após o transplante são fulcrais e, portanto, cuidados a ter, muito simples. Ok. Nos dias a seguir, nos 2, 3 dias a seguir, o paciente, essencialmente, um dos cuidados principais é repousar. Nós fazemos uma anestesia que se chama anestesia de tumescência, portanto, a pele vai ser um pouco inchada, portanto, vai haver líquido que tem que drenar. A pele não tem capacidade para absorver este líquido todo e, portanto, nós aconselhamos os pacientes a descansar com o nariz a apontar ao teto, pode ser numa chaise longue, pode ser num sofá, pode ser na cama, recostado. O importante é ficar com o nariz a apontar ao teto. Porquê? Porque tem líquido aqui à frente, que se estivermos assim vai drenar para o rosto. Não tem mal nenhum. Não tem implicação de saúde nenhuma, tem uma recuperação mais feia. É só essa a questão. E outras coisas importantes. Os pacientes devem, desde o primeiro dia, fazer a limpeza da zona da dor, okay? Que é uma limpeza muito simples, com soro fisiológico e compressas, que nós ensinamos, e devem também hidratar as unidades foliculares mais ou menos a cada 20 minutos, com pausa durante o sono da noite, mais ou menos de 20 em 20 minutos, para manter toda esta zona com as unidades foliculares hidratadas e garantir uma melhor sobrevivência. Ao 4º dia pós-transplante, os pacientes fazem a primeira lavagem connosco, uma lavagem cuidadosa em que nós ensinamos como fazer a lavagem e como vão ser os cuidados a partir dali. Também dizer-lhe que no Grupo Inspário todos os nossos pacientes levam um livrinho com estes cuidados até ao 18º mês, porque nós fazemos um seguimento do paciente até ao 18º mês, com várias consultas, chamada do médico no dia seguinte, lavagem ao 4º dia, consulta ao 1º, 3º, 6º, 12º e 18º mês, o que garante um acompanhamento muito próximo do paciente. E claro que sempre que eles querem, que o paciente quer, liga connosco e nós estamos disponíveis para os receber. O cuidado e o conforto que todos nós procuramos quando vamos a um serviço de saúde, a um serviço clínico. Dr. Carlos, vamos continuar a falar depois de um curto intervalo e com a possibilidade de termos os nossos telespectadores também a participarem em direto. Esta é uma brevíssima pausa, mas voltamos já a seguir a contar com a sua participação através das vias habituais 22 508 3297, enviando uma mensagem para o WhatsApp 963 143 663 e para consultório@portocanal.pt pode enviar o seu e-mail sobre transplante capilar. Contamos consigo. Até já.